Olá, Ariana, eu sou Júlio Iglesias Elias. Estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Áries ou tem lua ou ascendente em Áries. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e, por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Você só fica com aquilo que ressoar com você. Se não ressoar, você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar, ok, Ariano? Então vamos para a leitura do coletivo de Áries, e essa leitura de hoje, essa mensagem de hoje está indo para qual grupo de arianos? A torre tem algo sendo quebrado. Interessante que a torre traz uma destruição, traz exatamente uma quebra de uma estrutura, uma quebra de algo que parecia exatamente sólido, um alicerce. E aqui, o mais interessante, sabe, Ariana, que vem mostrando que essa queda não tem a ver com você especificamente, mas algo que se apresentava para você como firme e sólido, ok? Que, ou seja, alguma coisa que pode ser alguém, ah, uma, digamos, uma empresa, um ambiente, né? Pode ser exatamente um ambiente de amizades, um ambiente familiar, que estava exatamente criando uma estrutura que no qual era como se fosse uma fachada, certo? Era mais com a questão de esconder aqui essas sombras, esconder o podre, né? Por quê? Porque geralmente a torre quando vem a gente já fica assim, torre, né? Porque a gente quer trazer realmente notícias boas, mas é a notícia, não são a gente que escolhe, é o que vem, né? E aqui essa torre vê exatamente como no seu meio, no seu arredor. E para alguns arianos pode ser que vocês estejam envolvidos de alguma forma, não diretamente. Lembra como eu falei exatamente como fosse uma fachada? Por quê? Porque nós vamos ter aqui o 6 de paus, o 6 que traz um reconhecimento de uma vitória. O que vem exatamente trazendo a mensagem, sabe, aquilo que foi criado com aquela estrutura, que foi só de fachada, que de certa forma interferiu ou interfere na vida do ariano, vai ser quebrado. A torre vai ser destruída. Okay? Pode ser até uma questão de uma falsidade que foi construída, onde muitos acreditaram como verdade, né? O ariano é aquela pessoa que faz isso, aquilo, espalhou de um jeito que aquela estrutura foi criada e muitos acreditavam que era verdade. Então, se estamos falando exatamente desse ponto, aqui onde está a grande fachada é nessa mentira, mas que está escondendo realmente o verdadeiro podre, que é daquela pessoa que falou isso, né? E aqui vamos falar que aqui a torre veio como carta principal para alguns arianos, pode ser exatamente essa estrutura sendo criada ou foi criada dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente de colegas, de amizades, ou simplesmente onde vocês frequentam, seja exatamente, pode ser um templo religioso, pode ser exatamente qual local, né, que vocês têm o costume de ir. Porque essa torre está vindo exatamente aqui. Aquilo que foi criado, levantado contra você, tá? Seja qual for para te prejudicar, calúnia, vai ser quebrado, vai ser destruído. E você vai ser reconhecido, ou seja, reconhecido que foi um erro, reconhecido que foi um engano, reconhecido que foi uma trapaça, foi uma mentira, ok? Então vem muito essa questão aqui, tá, Ariana? E quando vem exatamente com a torre, realmente foi longe. Digamos, vocês estão falando de uma conversinha, não é simples fofoca, mas uma fofoca que realmente ganhou estrutura, ganhou corpo, né? De certa forma acabou prejudicando o Mariano mesmo. Prejudicando o quê?
Se estão falando de uma fofoca, vou dar um exemplo. Fala isso do ariano, mas no dia a dia não interfere, entendeu? Aí vem aquela coisa, eu fale bem, fale mal, desde que esteja falando, muitos até dizem assim, pensam dessa forma, mas aqui o falar, o criar, realmente acabou interferindo de fato na vida do ariano. Estamos falando exatamente dessa energia. Exemplo, se alguém saiu de um trabalho porque foi inventado, foi criado uma situação toda, vai descobrir que foi engano, que você, né? Que o ariano não estava exatamente isso, que era uma fachada. E aqui estamos falando, sim, de um ariano que estava exatamente mergulhado nas suas coisas do dia a dia, sabe? Sem ânimo, ou simplesmente mais do mesmo, sabe? Passa dia a mesma coisa, como se não tivesse uma expectativa, como se não tivesse um colorido, sabe? Como fosse só mais do mesmo. E aqui, sabe, Ariana, que é o bem wise aqui no oculto, que traz esse ressurgir, por mais que aqui seja a espada, ou a notícia boa que vai fazer com que você ressurja, ou uma ideia, tá? Que faça com que ressurja, porque aqui é ressurgindo das águas. A água representa a emoção, né? É surgindo daquelas emoções que estava meio turbulenta, que estava meio escura, ok? Onde foi exatamente influenciando no seu dia a dia, como vem a mensagem da torre, onde muitos já até não acreditavam, é tanto que o universo está mostrando aqui, o universo, a espiritualidade, né, como você vê aí no seu sistema, está mostrando exatamente aqui uma nova copa, uma nova situação que vai trazer um colorido, que vai te dar um ânimo, saindo num processo de, sabe, de desânimo. Né? E interessante que nesse deck, aqui a pessoa está bem arrumada. Então, muitos veem assim a questão do Ariana, mas ela está tão bem arrumado, e faz a questão de um pré-julgamento, porque não sabe exatamente o que se passa por dentro. Né? Está vendo só a estrutura, o físico, mas não vê exatamente as dores, o que o Ariano passou. Então, dá aquela estrutura de forte, mas por dentro está se reerguendo. E esse é exatamente um período onde muitos vão perceber a oportunidade ou vão conseguir enxergar um colorido. E tudo isso vai vir por algo sendo rompido, algo sendo quebrado, tá? Mas não vem com a questão de medo, porque vem trazendo uma conquista para vocês. Se vem trazendo uma conquista para vocês, se é algo que vai ser quebrado, vou dar um exemplo. Você está dentro de um relacionamento e é rompido, se bem com aqueles 6, é porque já tem alguém bem melhor que o universo preparou para vocês. Então, querendo ou não, vai trazer exatamente uma vitória. Se estamos falando de um processo judicial, que você está numa disputa, né, é uma disputa mesmo com alguém, exatamente, que levantou essa estrutura contra você, será quebrado e você vai ser dado como que venceu. Essa é a mensagem. Melhor dizendo, essa é a energia. E essa energia eu estou trazendo vários pontos de vista, porque estamos tratando de uma leitura coletiva. Lógico que uma leitura só na energia da pessoa fica bem mais clara a mensagem. Para muitos já estava sem esperança de acontecer alguma coisa. Já estava sem esperança que as coisas mudassem. E quando vem a torre, por isso que eu digo, o universo, a espiritualidade, porque a torre traz muito essa energia, é o dedo de Deus entrando em ação. E a gente sabe muito bem, até pela Bíblia mesmo, que Deus sempre manda seus mensageiros, né? Os anjos, os arcanos. Então, na religião, vai ter os seus mensageiros também de Deus.
Então, a sua espiritualidade agindo ao seu favor. Para muitos, vem essa energia do Ogum, com a espada rompendo, quebrando. Olha aqui o Ás de ouros. Olha aqui no oculto. Agora dá para entender mais claramente, sabe, Ariano? Para muitos, você tentou construir algo, você tentou dar aquele início, porque o Ás de Ouros também representa aquela oportunidade. Estamos falando de terra, matéria, seja uma oportunidade de ingressar num trabalho, seja uma oportunidade de você dar entrada na sua casa própria, dar entrada num bem ou no imóvel, de você fazer seu projeto, ou simplesmente de você abrir sua própria empresa. Essa questão aqui, muitos é como se essa oportunidade ou não acontecesse, ou se apareceu e simplesmente sumiu do nada. Então, aqui não é simplesmente sumiu do nada, é como se tivesse alguém e tem um cavaleiro de espadas, o encrenqueiro, digamos assim, do tarô, aquele que se intromete realmente no meio. Ah, mas ele tem outras energias? Tem, mas aqui no negativo já está sendo bem específico. Tá? Nesse algo de iniciar para vocês, nesse algo que vocês querem construir, né? Ou simplesmente para alguns, algo que você estava construindo e foi quebrado, foi rompido. Tá? E não se engane, não use exatamente como só um fracasso de vocês. Houve realmente interferência de alguém, para muitos, arianos. Para outros, né, é essa questão do iniciar, né, a oportunidade do fazer acontecer, como o cavaleiro aqui, se não estamos falando de alguém específico para esse grupo, simplesmente é realmente pegar, botar a mão na massa. Lembrando que o cavaleiro é do elemento ar, ou seja, além de ir para a ação, tem a questão do aperfeiçoamento dos estudos, de ver, né, de ampliar o seu mental, de estudar, de analisar a situação para que realmente inicie algo. Simplesmente sem esse movimento não vai acontecer, mas para a grande maioria sim. Aqui se apresenta como alguém que interferiu aí, fez uma quebra, uma ruptura, como eu dei o exemplo no início da leitura, se estão falando dentro do trabalho, não foi demitido, você não entendeu o porquê, realmente teve influência de alguém, ok? E seja qual for exatamente o que você quer construir na sua vida, né? Seja esse início. Quer construir exatamente a sua família, estava exatamente num relacionamento, e estava tudo começando a se firmar, ia mudar, né, de algo mais sério, compromisso, e de repente do nada aconteceu, a pessoa já não desistiu ou simplesmente melou a situação, cavaleiro de espadas, ok? Mas não vamos entrar nesse processo de autodefesa, acreditar que tudo foi alguém que interferiu, tá? Porque para alguns existe também essa energia, tá querendo, e aí o que é que você está fazendo? Porque o cavaleiro é ação. De espada, se não está iniciando o conhecimento, estudar, analisar as oportunidades e não ficar parado. Se você está fazendo tudo isso, realmente estudando as oportunidades, realmente indo para a ação, então vai naquela outra mensagem. Para muitos é interesses de ideias. Ou elemento A, pensamento exatamente equivocado sobre você ou sobre a situação. E se tratando de cavaleiro de espadas, não se preocupe, nem tente, que a pessoa nunca vai admitir.
Interessante. Agora, duas cartas. Uma virada, Rei de Espadas, né, que vem exatamente com o teor da mesma energia do Seis de Espada, o reconhecimento. Aqui nesse Rei de Espada está sendo reconhecido, ele está sendo reconhecido como rei. Você sendo reconhecido exatamente nesse período, né, seja porque uma face será derrubada, ok? E aí sendo reconhecida a questão do seu valor, que é nada mais, nada menos que um rei. Sendo reconhecido exatamente sua inteligência, sua aptidão para o negócio, estamos falando do lado profissional, sua sabedoria, né? A maneira que você conduziu, aqui tem um reconhecimento, ok? E esse reconhecimento já veio esse teu dessa mensagem de novo. Ó, 2 de ouros. Reconhecimento para lidar com a situação, sabedoria para lidar com a situação. Não se preocupe, porque sabedoria para lidar com as situações que se apresentam, você vai ter. E aqui tem a questão de reconhecimento, tá? Ó, é uma virada de jogo. É uma mudança de sorte, da situação. Então, se estão falando de algo, daquele cavaleiro que interferiu, é quase dar um tiro no pé. Né? Porque se as pessoas vão ficar sabendo, se as pessoas vão ver, né, reconhecer você exatamente como que foi injustiçado, entre aspas, vai dar um tiro no pé. Para outros, alguém sim se apresentando para vocês, Ariano, para ajudar vocês a lidar com as situações. Essa, né, para fazer essa mudança, essa virada de jogo. Né? As situações que estavam exatamente sendo complicadas, vocês não estavam conseguindo lidar direito, vai aparecer alguém sim para ajudar. Para outro grupo de Ariano. Se tratando de Rei de Espadas, eu não diria exatamente que é uma pessoa que gosta de você, mas uma pessoa que vai reconhecer o seu potencial. E o Rei de Espada também tem a questão do... Ele age mais por estratégia, de interesse, daquilo que ele pode conseguir. E para muitos é como se fosse uma reviravolta no lado profissional, no lado financeiro, ok? Ou qual é essa situação que se apresenta na vida de vocês, no qual foi criado toda uma estrutura, toda uma situação no qual vocês foram vítimas ou foi criado para prejudicar vocês. Não gosto de dizer exatamente vítima, porque sabe que não existe vítima passiva, né? Cada um tem sua colaboração. É, 10 de paus, realmente largando a situação, realmente largando as preocupações, realmente trazendo um alívio de algo pesado. Porque o 10 é exatamente esse soltar. Interessante, como diz assim, é como se para muito os seus amigos espirituais estão ajudando. Porque a torre traz exatamente essa mensagem, o dedo de Deus entrando em ação. É um raio. Não é algo que foi feito por digamos, um ser humano, né? Raio é natureza. Se a gente for usar exatamente aqui, nos arquétipos, vamos dizer Yansan, né? A tempestade. Dá esse raio para destruir isso. Aqui também, nesse 10 vem um raio, né? Então eu digo exatamente isso. E essa energia muito sendo ajudado em um processo difícil, sim, onde algo foi construído para prejudicar ou interferir, ou simplesmente para tirar vocês da jogada, ok? Quando eu falo disso, não é só aquela fofoca que fica de boca em boca, mas aquela fofoca que influencia na vida realmente do ariano. Né? E não,
E quando as coisas ficarem pesadas, ou se ficarem realmente quentes desse raio, simplesmente entenda, é o soltar. Solta. Não vá exatamente com essa ideia, que desistiu, que perdeu. Analisa, estuda. Lembra que essa mensagem já caiu aqui? E as oportunidades, o novo meio de fazer, o novo caminho, porque se apresenta. E vai se apresentar. Vai ser revelado para vocês. Sacerdotisa. Ok? Algo novo se revelando. Aquela oportunidade se apresentando. Aí, às vezes, né, é porque a pessoa está focada só naquilo, ou só nessa porta, e às vezes aquela porta está emperrada. Tem outra porta do lado, que dá para entrar, que dá para conseguir. Mas o acreditar, ou simplesmente porque alguém falou que é só aquela porta que ia ter, né, que é chegar no resultado, a pessoa fica insistindo. Ei, cavaleiro de espada. Para muitos arianos, né, essa interferência foi no ambiente profissional, no ambiente financeiro, né, ou simplesmente aquilo que você gostaria, que você estava planejando, gostaria realmente de pôr em prática. Às vezes vem até com aquela sensação, aquela energia, estava tudo dando certo, contei para alguém, parece que o negócio desandou. Uhum. Para alguns arianos, aqui vem até a energia de membros da família, de alguma forma. Seja por não acreditar, ou seja com um processo de autodefesa, né? Porque tem um acreditar que uma estrutura mais segura, aqui tem energia assim, acreditar que está com a razão, acreditar que talvez saiba mais que o ariano, né? Como a torre com um processo de autoproteção, mas esse processo de proteção é um processo de auto-engano, porque está só escondendo, estava só aprisionando. Né? É, entender se você faz o seu melhor, você cria os filhos, exemplo, para lidar com as situações da vida. Mas ele está errado, ele está... Mas ele vai ganhar experiência nisso. Né? Vai ganhar experiência. De repente, se não der certo, você está ali para apoiar, né? Mas não, tem gente que entra no processo de vou isolar aqui nessa torre, como um processo de autoproteção. E acaba exatamente aprisionando mesmo, ok? Para muitos, tem aqui a questão de um projeto que vocês estão idealizando, que vocês estão observando, estão estudando, simplesmente vá adiante. A imperatriz aqui, ela mostra também que pode demorar um pouquinho nesse processo de gestação, mas que tem tudo para se manifestar. E a luz, né, vai dar certo, a mensagem dela é exatamente isso, vai dar certo. Só que vem exatamente de tratando o que vai ter a questão de um tempo, né? É simplesmente na hora que você quer, mas que vai dar certo, vai dar certo. E a imperatriz aqui também vem, volta naquela energia com aquela mãe protetora. Aqui é mais energia de mãe. Lógico que mãe não significa só aquela biológica, mas aquela pessoa que tem esse sentimento, ok? Fazer igual o ditado, o pai não é o que faz, é o que cria. Então mãe vai no mesmo sentido, ok? Então tem essa questão de autoproteção. E esse por autoproteção, às vezes, interfere, atravessa o caminho do filho. Então, observe exatamente isso e
para aqueles que têm exatamente já um projeto já pré-caminhado, já caminhado, vocês elaborando, simplesmente ação, que vai dar resultados, frutos. Olha o 6 de paus, interessante. A primeira carta do oculto e termina exatamente a jogada de vocês com o 6 de paus. Ok? Trazendo exatamente o teor. O reconhecimento, a vitória que estava no oculto vai se manifestar assim. Ok? Trazendo exatamente inspiração, motivação, clareza, levando exatamente aquelas tempestades, aquelas dúvidas, tempestade. Muito para Yansan mesmo aqui na jogada, Yansan e Ogum, né? Trazendo exatamente a clareza. Para um grupo de ariano, aqui, esse processo está dentro do... que aqui é bem claro. Ser uma leitura coletiva, para alguns está dentro do processo de relacionamento. Ok? Dentro do processo de relacionamento. Se você se separou exatamente porque alguém te feriu, não preocupa que as coisas vão se esclarecer. Ah, se separou e o ex ou a ex está inventando mil coisas, está te prejudicando, não se preocupe que o reconhecimento vai vir. Ok? No lado profissional, do mesmo jeito. No ambiente onde você anda, que você frequenta, tá bem. Porque aqui tem essas divisões, né? E para aqueles que estão solteiros, você chamando a atenção, ok? Chamando a atenção, sim. Oportunidade de curtir, de fica, tem. Ainda não se firma exatamente essa oportunidade, ou não se firma aqui a presença de alguém. Mas essa questão de curtir, de lidar com as situações, sim. E para quem está dentro do relacionamento, que passou por uma estruturação ou está passando por uma situação onde uma das partes está sendo injustiçada de alguma forma, não se preocupe que as coisas vão se resolver. Okay? Trazendo exatamente essa motivação de novo, né? Fazendo com que as coisas revirtam. Ok, Ariano? Então, Ariano, essa é a mensagem para você que é de Áries. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura e boa sorte.